Quero convidar agora a mesa para desfazer, pedir desculpa ao pastor Jair, que eu queria ter anunciado desde o início, pedir à doutora Isabela para permanecer, porque ela é a mediadora, e convidar a doutora Thaís Lacerda para tomar assento, assim como o doutor Alexandre Ateniense, que são os nossos palestrantes nesta noite. Doutora Isabela. Boa noite, senhoras e senhores. É uma alegria estar aqui mediando esse painel riquíssimo acerca desse tema, que é vocação cristã e inteligência artificial. Um assunto que vem transformando a nossa forma de viver, relacionar e trabalhar, que é a inteligência artificial. Antes de eu passar a palavra aqui para o doutor Alexandre, e vou apresentá-los para quem não conhece, eu queria chamar a atenção de vocês para 3 pilares. O primeiro pilar é o espiritual. Nós somos, todos aqui são cristãos, então nós cremos que nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós temos o dom do discernimento, da sabedoria e da capacidade de fazer escolhas morais. E a inteligência artificial, ela está matando isso, esse dom que Deus nos deu. Tem muita gente usando a IA, que é uma ótima ferramenta, como bússola de vida. Nós temos que lembrar que a nossa bússola, o nosso GPS, o nosso guia é o Espírito Santo. Não pode ser uma IA que vai tomar as decisões da nossa vida, da nossa vocação ou profissão a seguir. O segundo pilar, de forma bem breve para a gente poder começar, é o mental. Eu adoro a IA, trabalho com a IA e ela traz eficiência, agilidade, produtividade, mas está emburrecendo as pessoas. As pessoas que estão dependentes e usam muito estão ficando com preguiça. E essa preguiça tem nome, metacognitiva. O cérebro para de trabalhar e começa a não exercitar o que a gente fazia isso de forma diária. E o MIT, esse ano, fez um estudo com 54 pessoas e provou que o ChatGPT, para as pessoas que usam para redigir textos, teve menos atividade cerebral, memorização mais baixa e criatividade reduzida. E o pior, quando elas pararam de usar a IA no seu trabalho, elas não recuperaram suas funções plenas. Então a gente tem que ficar atento quanto a isso. A gente tem que saber usar, mas de forma estratégica e sábia. E para a gente fechar aqui, é o profissional. Ele vem otimizando nosso trabalho, mas também está substituindo muito. E pesquisas de empresas americanas falaram que até 2030, até 50% dos trabalhos jurídicos e de atividades de advogados vão ser substituídas. Então, é um tema muito pertinente que a gente precisa ter uma reflexão sobre isso. E o ponto é, a IA não é mais se ela vai interferir no nosso trabalho, mas é como que a gente vai fazer para continuar sendo essencial em meio a tanto avanço tecnológico. E para a gente começar esse debate maravilhoso, painel, vou passar a palavra para o doutor Alexandre Ateniense, pioneiro em direito digital no Brasil, com 38 anos de experiência, sócio fundador do Alexandre Ateniense Advogados, é especialista em Internet Law por Harvard e consultor em projetos de IA, cibersegurança e proteção de dados. Autor de 50 obras sobre direito digital, coordena comissões de referência do tema no Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, Instituto dos Advogados do Brasil e Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Quem tiver dúvida, enquanto eles vão falando, podem anotar que no final, se tivermos tempo, vou abrir para algumas perguntas. Tá? Agradeço a atenção. Muito obrigado, Isabela. Boa noite. É um prazer imenso ter sido convidado para estar aqui e me unir a esse grupo tão seleto, tão interessado num tema extremamente contextualizado, no qual eu me dedico meus estudos diários há cerca de 5 anos, quando eu comecei a utilizar a inteligência artificial dentro do meu escritório. E nessa jornada, eu posso dizer que tivemos gratas surpresas e em vários aspectos, muito mais positivos do que negativos. Não que os negativos não existam, mas não sei se eu sou uma pessoa otimista, mas que eu estou sempre procurando enxergar meios para que a gente consiga tirar o máximo proveito da tecnologia. Eu sou o primeiro advogado do Brasil que usou o computador dentro do escritório de advocacia há 44 anos atrás. Eu sempre tive essa veia, essa verve de lidar com o direito e a tecnologia. E por 2 caminhos
muito bem traçados. Um profissional, no qual hoje o meu escritório só trabalha com problemas jurídicos a partir das plataformas digitais, e o outro do lado da tecnologia aplicada ao direito, que eu tenho uma empresa de consultoria chamada iTech Legal, e essa empresa hoje, o principal serviço que ela presta é implantar projetos de inteligência artificial para departamentos jurídicos, advogados, escritório de advocacia em diversos portos, em várias cidades do Brasil. Então isso dá uma riqueza muito grande de conhecimento e desafios. Eu também pago minha consultoria fora, tenho consultores na Europa e nos Estados Unidos, e juntamente comigo a gente está sempre discutindo diariamente todas as mudanças que estão acontecendo. E, assim, para ser bem sincero, eu dou meu testemunho da seguinte forma. Ao longo desses 41 anos usando tecnologia diariamente na advocacia, eu tive 3 marcos muito relevantes. O primeiro foi quando eu comecei a usar o computador em 81. Segundo foi quando eu acessei a internet em 1996. E terceiro, em 2020, quando eu comecei a usar a inteligência artificial pela primeira vez dentro do escritório. Não há dúvida nenhuma que o último marco ele é muito mais impactante do que os 2 primeiros. Digo isso porque não se trata de aprender um novo software. A inteligência artificial, na medida que você vai conhecendo a potencialidade, você vai notar o seguinte, que ela vem para poder mudar modelos de negócio. Por que isso? A matéria-prima de um escritório de advocacia é o tempo de sabedoria. A inteligência artificial ela trabalha impactando 3 pontos muito importantes. Primeiro, o tempo, reduzindo custos operacionais e aumentando exponencialmente a qualidade do serviço prestado. Não é que a gente não sabia fazer o trabalho intelectual antes da inteligência artificial. Claro que a gente sabia, só que a gente não tinha tempo para poder desenvolver tão profundamente e com análises comparativas tão bem feitas como nós estamos fazendo atualmente. Então, eu afasto logo de cara uma visão que a maioria das pessoas tem de dizer assim, então a inteligência artificial vai substituir o magistrado, vai substituir o advogado. De hipótese alguma, em hipótese alguma. Porque a gente tem que partir do princípio o seguinte, que o centro de poder de decisão será sempre do ser humano. Então, para poder ilustrar meu ponto de vista, eu gostaria de dizer o seguinte, vamos supor que nós temos uma barra aqui de progressão que significa o percentual de tempo que se gasta para poder fazer uma entrega de um trabalho intelectual qualquer. Eu diria que se você tem, como nós temos, uma curadoria de conteúdo muito rica, alimentada e selecionada todo dia, que, por exemplo, eu não uso inteligência artificial com programas gratuitos e não uso inteligência artificial para poder pesquisar conteúdos cuja fonte eu não sei qual é. Só de tomar essa decisão, eu já afasto qualquer problema em termos de alucinações, que são aquelas respostas malucas que acontecem. Outro dia, por exemplo, eu estava fazendo um parecer sobre a nulidade de citação por meio eletrônico, e sempre em cima das minhas obras, dos meus artigos e tal, para poder, enfim, saber, juntamente com outras fontes, como é que seria o norte que eu daria nesse parecer. Tudo muito certo, tudo ok. Aí eu resolvi fazer uma provocação. Eu resolvi fazer assim, agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui nessa parte da inteligência artificial, nessa zona, onde eu não sei qual que é a origem da informação, da fonte. E fiz a seguinte pergunta, Isabela. Falei assim, qual é o posicionamento do Dr. Alexandre Teniense a respeito de nulidade da citação por meio eletrônico? Dei uma resposta assim. O Dr. Alexandre Teniense, na sua obra Comentários da Lei do Processo Judicial Eletrônico, diz que a citação... Aí eu li e falei assim, eu não escrevi isso. E estava na página, inclusive. O que eu quero dizer com isso? Aí eu fui lá, peguei meu livro, olhei e falei assim, não, isso aqui é invenção. Então o que eu quero dizer com isso? É que se você for estudar um pouquinho mais a fundo, como eu gosto de estudar os algoritmos, você vai chegar à seguinte conclusão. A inteligência artificial vai te dar qualquer resposta. Raramente ela vai dizer, não sei.
Só que existem estudos algorítmicos que vão fazendo com que a união de palavras que se assemelham vão ajudar a formar frases e, consequentemente, ela te dá uma resposta. Só que se você não tiver o hábito de revisar, você está perdido. Então, nessa barra de progressão, pessoal, de 0 a 70%, vamos supor que um magistrado estivesse elaborando o voto, ou um advogado estivesse elaborando a petição, de 0 a 70%, se você fizesse uma pesquisa em cima, por exemplo, de um repertório já existente de um desembargador, de todos os trabalhos que um advogado já fez na vida em relação a um assunto, por exemplo, que eu li diariamente, remoção de conteúdos ilícitos na internet, a resposta vem precisa, porque a fonte é confiável, em questão de minutos ou segundos. Existem ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial mais recentes. Eu vou citar, por exemplo, Deep Research do ChatGPT, ou então Humanos, que a ferramenta é tão profunda em termos de pesquisa que a resposta vem mais ou menos em 10 a 13 minutos. Por quê? Porque ela sai varrendo toda a internet e te traz toda a informação com a fonte confiável. Enquanto que outras ferramentas você digita, pergunta e a resposta vem imediata. Então, é preciso conhecer essas variáveis, que dependendo, se eu estivesse fazendo um trabalho acadêmico profundo, como eu estou fazendo no momento para escrever um livro sobre como os tribunais julgam o golpe do PIX, eu faço isso com uma ferramenta muito mais profunda. Então, eu quero saber exatamente todos os julgados que já tiveram no tribunal a respeito de golpe do PIX. Até hoje, por exemplo, eu descobri que tem 6 modalidades diferentes. E para quem não sabe, o golpe do PIX, hoje é 75% dos golpes que acontecem nas plataformas financeiras. Então, os 30% finais sempre tem que ser, de forma mandatória, a revisão humana. E aí, quando a gente vê advogado criou jurisprudência, magistrado zerou o seu estoque de sentenças, como aconteceu no Maranhão há um mês atrás, porém, na hora que nós vamos ver, o magistrado citou artigo do Código Civil antigo. O que aconteceu nesses dois casos? Simples. Tanto o advogado quanto o magistrado ficaram inebriados com a resposta que veio, que falaram assim, é isso que eu quero, o resultado está aí, não vou nem mexer, não vou nem verificar. E aí que está o erro. Pulou, queimou a etapa da revisão humana. E a revisão humana não pode deixar de existir jamais. Porque senão você banca o risco. Então, eu dou mentoria para a minha equipe todo dia. Nosso escritório tem 18 anos que a gente trabalha sem uma folha de papel. Eu gosto, eu sou professor, sou coordenador de curso de pós-graduação nessa área de Direito e Tecnologia, lá em São Paulo. Então, eu sempre falo, gente, não é essa história de dizer que vai substituir o magistrado, que vai substituir o advogado. O advogado e o magistrado, ou os assessores, que sejam, ou a própria equipe do escritório, tem que saber dominar a inteligência artificial. O que vai fazer a diferença é se você, profissional, você está dominando ou não está dominando. Entendeu? Porque é como se fosse um copiloto, no qual você busca informações mais detalhadas. Então, por exemplo, a gente tem lá uma biblioteca de mais de 1.000 livros na área de direito digital, todos eles digitalizados em PDF. Então, quando a gente tem que fazer um trabalho de defesa, de doutrina, a gente vai lá e busca essa informação. E a informação vem cirúrgica, dentro do que precisa. Por quê? Porque, primeiro, a fonte é confiável. E segundo, que eu ensino todo dia as pessoas a fazerem perguntas. Quem sabe mais ou quem sabe menos em relação à inteligência artificial são pessoas que sabem fazer melhores perguntas. Nós, como advogados, nós já temos, como os magistrados, já temos essa vantagem. Na nossa natureza, nós sabemos fazer perguntas. Certo? Então, esse é um grande handicap que a gente tem. Só que fazer pergunta, quando eu comecei a fazer perguntas de 2, 3 linhas, sem técnica alguma. Hoje eu faço 4 páginas. Por quê? Porque existe uma técnica. Para você aprender a fazer uma pergunta, que eu chamo de prompts, você tem que preencher 6 requisitos essenciais. O tom de linguagem, que persona que você é para poder fazer essa pergunta, e por aí vai. Tem várias. Tem 6 pontos. Se você não souber preencher os 6,
você vai fazer uma pergunta menos específica e provavelmente a resposta vai sair mais genérica. Então, hoje eu consigo, por exemplo, preparar uma petição detalhando, olha, eu quero os pontos essenciais que passam por esse, por esse, por esse, por esse, por esse. Me traga todos os meus compilados de elaboração de conteúdos que já tratam o melhor dos pontos essenciais que eu tenho que fazer a abordagem. Então, hoje, por exemplo, a gente não começa mais a fazer uma petição pelo editor de texto. A gente começa pela inteligência artificial, fazendo essas perguntas. E na medida que a gente tem essas respostas para poder preencher os pontos essenciais, depois, para poder colocar a formatação, que a gente entra no editor de texto. Então, nós já chegamos nesse ponto. Se vocês não chegarem, eu tenho certeza disso. Em pouco tempo. Então, vamos afastar, vamos colocar um pensamento negativo em relação à inteligência artificial. Vou mostrar para vocês que a gente tem desafios. Um desafio maior que eu acho é o desafio mental. Por quê? Vou dizer com toda sinceridade. Quem não vai avançar com o uso da inteligência artificial são aquelas pessoas que vão enxergar mais problemas do que soluções. Essas pessoas, elas vão dar mais potência para um erro eventual que aconteceu, que pode não ser do sistema, que pode ser da forma como ela estruturou uma pergunta, ou por ter feito uma pergunta num ambiente cuja fonte não é confiável. E por esse motivo, não há que se falar que o problema é da inteligência artificial. Então, às vezes, durante as consultorias que eu presto, ou mesmo quando eu estou ainda conversando para ver se eu consigo sensibilizar um advogado, um bom advogado, a entrar nessa onda de implantar a inteligência artificial, eu ouço assim, mas ainda não está bom, né? Acho que o programa está dando muito defeito ainda, tem que melhorar um pouco. Eu falo, não é bem assim. O programa não existe. A informação está no seu colo. Você tem que saber tratar. Saber perguntar. Então, primeiro, você não pode focar só nos erros. Você tem que entender que você tem que ter espírito científico para poder querer sempre aprender mais. E por outro lado, você tem que ter empatia com a tecnologia. Se você não tiver empatia, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fez ao longo de anos. Vai acontecer alguma mudança? Não. E outra coisa, além de ter empatia, um ponto muito importante, humildade. Humildade. Humildade por quê? Eu já conversei com excelentes advogados, ministros, e alguns reagem bem, outros reagem mal. Porque quando é que reage bem e quando é que reage mal? Reage bem quando eu chego e falo assim, você está com cabeça aberta o suficiente para poder encarar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial te desafia num ponto. Você tem que desaprender a forma de aprender. Você tem cabeça aberta para poder colocar na cabeça, eu quero desaprender a forma como eu aprendi a elaborar um voto, elaborar uma peça, porque eu quero aprender agora a técnica, a metodologia de utilizar a inteligência artificial e distribuir isso para os meus colegas, para os meus assessores, para os meus colegas de escritório, porque eu acho que a maneira de processar a informação vai sair um resultado muito melhor, em menor tempo. Então, se você tiver essa cabeça aberta, você vai longe. Agora, eu já ouvi respostas mais ou menos assim, que isso? Eu sou um advogado bem-sucedido, olha a minha carreira, olha a minha jornada. Eu ganhei muito dinheiro, já conquistei todos os prêmios possíveis e impossíveis, eu sou um doutor expert na área X. Essa pessoa tem chance de prosperar com a inteligência artificial? Não. Por quê? Porque ela não está com a cabeça aberta para poder receber novos conhecimentos. Então, na altura do campeonato, eu lido com pessoas de todos os níveis, de todas as idades, todos os perfis. Aqueles que estão com a cabeça aberta, eles vão longe. E se alguém aqui, eu digo para vocês o seguinte, nós já passamos da fase de que a inteligência artificial era para ser questionada. Será que vai dar certo? Será que é bom? Será que é mal? Gente, isso já ficou para trás. Apesar de nós estarmos no ano 3, né, porque o marco inicial
é novembro de 2022, quando entra para ser vendido o ChatGPT. Então, nós não estamos mais nessa época de questionar. Agora é hora de aprender. Agora é hora de sobretudo, ampliar o conhecimento da inteligência artificial com todas as pessoas que estão trabalhando conosco dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, por exemplo, basicamente, não vai nenhuma crítica a magistrado, não é esse meu objetivo, mas eu quero só jogar um ponto de reflexão. Eu torço para que todos os magistrados consigam se interessar, abrir a cabeça para poder desenvolver esse conhecimento para todos os seus assessores e tudo mais. Por quê? Porque eu vejo que muitas vezes, isso não é só dos magistrados, isso acontece com o advogado. Existe um apego a uma metodologia que já temos uma peça que é igual ao que precisamos aplicar nesse caso. Ou já temos uma decisão. Na hora que a pessoa vai por esse caminho, a chance de errar e de não encaixar 100% dentro daquela casuística é muito grande. Então, por exemplo, eu lido com minha área de direito digital, uma área técnica, que todo mundo domina. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito cognitivo para poder explicar detalhes sobre um golpe digital, por exemplo. Então, normalmente a gente coloca lá, trabalha com visual wall, para poder ter um visual bacana. Porque o meu desafio é ter um poder cognitivo de explicar para um magistrado qual que é o significado de um assunto técnico, jurídico, numa linguagem que seja fácil de compreender. Eu brinco e falo que eu estou despachando que os magistrados assim, entendi. Essa é a minha vitória. Entendeu? Essa é a minha vitória. Então, o trabalho todo é para isso. Aí, muitas vezes, o que está acontecendo? Em primeira instância, a gente tem lá inicial com pedido, aí tem uma contestação com outros tantos pedidos, formam-se os pontos controversos, e aí vamos ter na fase de instrução, chegando para poder dar conclusão para a sentença. Tem que fazer a elaboração das razões finais. Muito bem. Então, usando a inteligência artificial, a gente já usa um recurso chamado inteligência artificial preditiva. O que é isso? Hoje, várias empresas vendem acervos digitalizados de sentenças, porque consegue capturar isso que sai do tribunal. Então, a partir de um tema, a gente consegue saber como é que o juiz da vara X está decidindo a respeito de tal assunto. E cruzamos esse repertório dos julgados do magistrado com as peças, com os pontos controversos daquele caso específico. E fazemos a pergunta, dizer o seguinte, analise o repertório desse magistrado, daqui da vara civil, por exemplo. Analise as peças e os pontos controversos desse processo. Simule agora a elaboração de uma sentença. E a sentença vem analisando todos os pontos controversos. Mas o que está acontecendo na prática? Que eu torço para que um dia isso modifique. Fica nítido para a gente que na hora de dar uma sentença, muitas vezes o assessor, de novo, não estou criticando, estou fazendo uma crítica construtiva, eu torço para que isso mude. Que na hora de dar a sentença, não lê os pedidos. Eu fiz os pedidos. 1, 2, 3, 4, 5. A pasta contrária fez 3, 4, 5, 4, 5, 6. Era de se esperar que desse uma olhada de novo ali no pedido e falasse, bom, então eu tenho que dar uma decisão que agora tem que falar do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3. Não. Pega o modelo, cola, aí você fala, mas não analisou o que eu pedi no 1, 2, 3. Aí você diz, não usou inteligência artificial. Usou esse método de copiar e colar. Óbvio que não é assim copiar e colar 100%, mas se tivesse o hábito de fazer o que eu faço, em termos de fazer essa pesquisa e cotejar com essas peças, vou dizer com toda sinceridade, ia acabar praticamente os embargos declaratórios. Porque a gente ia ter uma decisão que apontaria justamente ponto a ponto o que eram os pontos controversos em relação a isso. Entendeu? Então, esse é um detalhe do ponto para poder mostrar que como é que nós temos que ainda melhorar em relação a isso. Né? Ou seja, é muito novo tudo isso ainda. As pessoas estão acostumadas, ficaram acostumadas num processo, uma metodologia de gerar conhecimento, gerar um produto intelectual na base de copiar e colar. Tanto para advogado, quanto para o Ministério Público, quanto para... E a inteligência artificial parte de frente.
você pensar e fazer diferente. Sobretudo se você é uma pessoa conteudista, que tem excelentes decisões, excelentes trabalhos elaborados, manda tratar em cima desses conteúdos, porque, na verdade, a inteligência artificial ela é feita para tratar o passado, para poder prever o futuro. Então, 90% das pessoas hoje que usam inteligência artificial na área do direito, elas estão muito satisfeitas em fazer pergunta e resposta. E olha lá que alguns fazem pergunta e resposta com uma fonte que não é confiável. Só que a inteligência artificial é muito mais do que isso. Muito mais. Por quê? Porque esse, vamos dizer assim, é o degrau inicial de uma evolução da inteligência artificial. Onde é que pode ir mais além de fazer pergunta e resposta? Te digo, nós tivemos um trabalho. Se, por exemplo, um gabinete de magistrado ou um escritório de advocacia tiver um fluxo operacional, ou seja, eu sei, vou mapear aqui, desde o momento que chega o processo no gabinete, primeiro passa por aquela pessoa, tem que fazer tal atividade em tanto tempo, depois passa por outro, depois passa por outro, por aí vai. Tem todo o mapeamento desse fluxo. Eu, por exemplo, tenho um amigo que é desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Alexandre Pimentel, que saiu na mídia, e inclusive ele esteve comigo num evento que teve no Tribunal de Justiça no início desse ano, sobre inteligência artificial, que ele conseguiu zerar todo o estoque do gabinete dele, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E eu perguntei qual foi a mágica. Ele falou assim: primeiro, criei um fluxo operacional dentro da minha equipe, onde cada um está fazendo a sequência lógica de atividades. E com isso, e advogado, pessoa da área de direito não são afeitas a isso. Eu costumo dizer o seguinte: se a gente fosse escritório de engenharia, implantar processos operacionais consensados em todas as pessoas seria muito mais fácil. Porque na engenharia você tem que construir um prédio. Então você tem uma equipe que é o pedreiro, outro que é o encanador, outro que é o eletricista. Então você fala assim: olha, pedreiro, você vai fazer a atividade 1, 2, 3. Encanador, você vai fazer a atividade 4, 5, 6. Eletricista, você entra depois. Você faz a 7, 8, 9. E o que acontece com o direito? Sobretudo nos advogados. Cada um acha que sabe mais que o outro. E não tem processo nenhum. Deixa que eu faço, eu sei. E eu até brinco, falando que lá no escritório, a partir do momento que eu consegui impor com adesão esses processos operacionais, tudo foi mapeado, acabou a fase do advogado psicografado. Sabe o que é o advogado psicografado, gente? É aquele advogado que conhece da matéria, tá? Tem que elaborar um inicial. Ele senta na frente do computador, espera o santo baixar, entre aspas, e começa a escrever. Aí o que acontece? Ele começa a falar de um assunto, aí ele coloca um item interessante que ele quer destacar na página 2. Aí na página 4 ele fala assim: não abordei totalmente o que eu gostaria. Deixa eu dar um reforço de novo do mesmo assunto. E na página 8 ele volta de novo no assunto. Moral da história: quem tem paciência para ler hoje uma peça inicial de 30 páginas? Ninguém. Entendeu? Então esse é o advogado psicografado. Tem que acabar. Porque se ele fizer as perguntas e respostas para a inteligência artificial, você teria respostas mais objetivas, cirúrgicas. Hoje, por exemplo, um memorial que a gente faz não passa de 5 páginas. Não pode. Uma inicial não pode passar de 10 páginas. Então você vai aprender um poder de concisão, de objetividade. Certo? Então, são inúmeras aplicações que existem hoje com inteligência artificial. Só para vocês terem ideia, hoje o escritório trabalha mais ou menos com umas 20 plataformas diferentes por dia. O que tem me chamado bastante atenção é a utilização da inteligência artificial para converter voz para texto e trabalhar o texto estruturado para poder facilitar a comunicação interna da equipe e externa. Eu estive fazendo uma viagem agora, inclusive na época o Jean me ligou e fez um convite. Um programa me salvou a vida, chamado Letterly. O que esse programa faz? Você tem que analisar uma questão com profundidade. Então ele liga o microfone, você começa a falar a sua ideia. Mas assim, ela é desestruturada, que é aquilo que vem na sua cabeça. Aí ele grava, faz a tradução para português. Perfeito. Aí depois ele começa a mágica.
ele chega e fala assim, tá bom, mas que formato que você quer dar nesse texto? Aí eu quero dar um formato claro e conciso. Ele faz a estrutura tudo direitinho. E aí você passa para a equipe entende tudo direitinho. Então, isso, pessoal, é uma coisa muito básica. Que se vocês quiserem, a partir de amanhã, começar a usar, um aplicativo dos 10 dólares por mês. Já vai mudar absurdamente o meio de comunicação que vocês vão ter. E os desafios maiores que a gente tem dentro do ambiente de direito é a comunicação. Quem não é conciso, quem não é objetivo na comunicação, fica para trás. Hoje isso é uma vantagem competitiva. Então, eu quero terminar, Isabela, quero dizer o seguinte, eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estou estudando atualmente com a inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial tem uma característica, ela processa grandes volumes de texto. Então, para um apaixonado na área digital como eu sou, ter acesso à informação e processar muita informação, fazer comparativos e tudo mais da doutrina brasileira, estrangeira a respeito desse assunto, isso é uma dádiva. Entendeu? Então, eu estudo muito, repasso muito conhecimento à minha equipe e eu só vejo lado positivo nisso. Então, a minha mensagem final é dizer, a inteligência artificial, pessoal, é mandatória e não encare isso pelo lado negativo. Vamos ter cabeça aberta, entendeu? Se joguem, porque vocês vão ver. Se vocês não se convenceram ainda da necessidade disso, não falo para o lado dos magistrados, não falo para o lado dos advogados. Algum concorrente seu já está na sua frente, dominando a inteligência artificial. Não fica para trás. Vem nessa caminhada, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar extremamente felizes e satisfeitos, porque o que a gente quer é o quê? Trabalhar com conforto. Tecnologia só serve se der conforto. Eu tenho certeza que a inteligência artificial propicia isso. E problemas éticos vão existir. É um outro assunto que a gente tem que discutir num outro dia. Mas, de qualquer forma, os resultados, para mim, para a minha equipe, são muito mais positivos que negativos. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada,